Vou iniciar com sempre o meu protocolo, que eu acho melhor para dar uma acalmada nos ânimos. Eu sempre começo cumprimentando todo mundo, que eu acho que é uma questão de educação, sempre cumprimentar as pessoas que estão presentes. Inicio cumprimentando o doutor promotor, primeira vez que nos encontramos no plenário, no fórum. O doutor foi muito respeitoso com a defesa também, doutor. É assim que eu espero que todos os júris possam acontecer, dessa maneira cada um expondo o seu ponto de vista de maneira respeitosa, sem denegrir a imagem de um do outro, sem querer menosprezar o réu ou a vítima. Esse que eu acho que é o júri gostoso de se fazer. Então, queria cumprimentar o senhor e cumprimento o senhor também cumprimentando o Ministério Público, Dr. Carlos Henrique Soares Monteiro. Recebo os cumprimentos dessa defesa, tanto minha, quanto do Dr. Bruno, quanto do Dr. Gabriel. E nós entendemos o papel do Ministério Público, somos essenciais, eu acho que nós somos aqui um tripé necessário para que a justiça se realize. Então, nós compreendemos a função do Ministério Público. Temos boas relações com o Ministério Público também, assim como muitos advogados, muitos promotores têm boas relações com os advogados. Então, sinta-se cumprimentado, doutor. Foi um prazer encontrar no plenário. Doutora Vanielza Mesquita Bueno, eu acho que é o segundo júri que faço com a senhora. Eu fiz um há muito tempo, não lembro se era a senhora. Provavelmente, eu acho que a senhora é a única aqui, né? É que faz bastante tempo já. Mas da mesma maneira que nos encontramos aquela vez, hoje a senhora sempre foi educada conosco, resolvemos todas as questões aqui, uma questão de ordem, uma organização, alguma dúvida nossa, nos atendeu prontamente. Então sinta-se cumprimentada por essa defesa. Nós nos sentimos até mais seguros de fazer um júri com a senhora, porque de fato foi conduzido de uma maneira coerente. Quando achou necessário que a defesa estava passando um pouco dos limites, a senhora foi lá e tomou as rédeas de volta do julgamento, tudo dentro da normalidade. Então sinta-se cumprimentada por nós também. E eu espero que possamos nos encontrar mais vezes aqui no plenário. Não, vamos nos encontrar sim, eu espero. Sim. Cumprimento também o Elias, aproveitando a oportunidade para cumprimentar todos os serventuários, que são vocês quem de fato fazem o julgamento progredir, porque vocês organizam tudo isso aqui para a gente só vir aqui expor a nossa tese, fica tudo mais fácil com vocês aqui. Então sinta-se cumprimentado também, os oficiais de justiça, os servidores, quem fez a marmita, quem está fazendo um cafezinho para a gente, está muito bom, diga-se de passagem. Então sintam-se todos cumprimentados, todos são essenciais. Os policiais militares, os policiais penais que hoje acompanham esse julgamento, até pela nossa segurança, sintam-se cumprimentados também. Eu venho de família de militares, tive um tio que era um honrado policial das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, polícia militar de elite do meu estado de São Paulo. Então conheço a missão de vocês, tenho parentes no Exército também, então sintam-se cumprimentados. Sabemos da missão honrosa que vossas excelências desempenham, dos riscos que correm, muito mal remunerados pelo trabalho que desempenham. Eu espero que um dia o Estado olhe com mais delicadeza para vocês, policiais militares, porque vocês merecem muito mais. Sintam-se cumprimentados. O público presente também, hoje um pouco mais reduzido, mas ainda temos público, o que é bom, porque o julgamento, quando ele é público dessa maneira, é bom que a população acompanhe para saber como acontece um julgamento, quais são as teses expostas, como a acusação trabalha, como a defesa trabalha, para no fim do julgamento entenderem por que aconteceu uma decisão que às vezes julgam polêmica. O senso comum vai dizer que foi uma decisão errada, mas quem acompanha o julgamento consegue compreender por que aconteceu. Porque lá fora a gente às vezes tem uma história que não é coerente com o que está sendo contado aqui. Então vossas excelências, todos aqui presentes, vendo o desenrolar do julgamento, conseguem compreender por que se chegou a determinada decisão e podem passar isso adiante. Então eu gosto muito quando tem gente no plenário. Plenário vazio nunca é bom, por isso que eu não gostei dos plenários virtuais que estão acontecendo. Espero que hoje vossas excelências possam de fato presenciar a justiça sendo feita, que no final saiamos daqui com uma decisão justa. Meus colegas advogados, Dr. Gabriel Roque, cumprimento Vossa Excelência também, um talento em desenvolvimento na advocacia, muito novo. Na advocacia, apesar de eu ter cara de novo, sou advogado há 6 anos, o senhor iniciou há pouco tempo, mas desponta como um talento. Sinta-se cumprimentado pelo excelente trabalho que realizou na organização aqui da nossa pauta, das teses que desenvolveríamos, das conversas que realizamos. Dr. Bruno também, que é mais taciturno,
mais calado, mas é também alguém que eu conheço por intermédio de outros advogados que sempre exaltaram o lado intelectual do senhor. Compreende teses que a maioria não consegue compreender e consegue expô-las muito bem. O senhor que, de fato, confiou a nós essa missão para ajudá-lo nesse julgamento, eu fico lisonjeado quando algum colega me convida para acompanhar no julgamento, porque eu sou advogado, como eu disse, há 6 anos, não venho de família com tradição de escritório de advocacia, nem nada do tipo. Estou construindo tijolinho por tijolinho a minha história, e quando um colega me convida, como o senhor me convidou, tenho certeza que é por conta dos trabalhos que já realizei, e essa confiança muito me agrada, me deixa muito feliz e me dá mais combustível ainda para tentar dar o melhor de mim no julgamento. Nunca garantirei um resultado, porque não sou eu quem julgo. Hoje são aquelas 7 pessoas. Mas no final eu espero que o senhor fique contente também com o trabalho que nós desempenhamos todos juntos. Eu agradeço o trabalho conjunto. Jonathan, não poderia deixar de cumprimentá-lo, porque hoje o tribunal do júri ele é composto em sua razão para julgá-lo, para compreender o que levou você a cometer esse fato, o que levou você a ceifar a vida de um amigo seu. É por você que nós estamos aqui hoje. Como eu acabei de dizer, eu não posso garantir um resultado, tá? Mas eu te garanto que eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, o que for possível, para que pelo menos uma vez na sua vida você se sinta defendido. Independentemente do resultado, Jonathan, se no final, independentemente do resultado, você olhar para essa banca de defesa e falar obrigado, fizeram o que estava ao seu alcance, eu acho que hoje nós conseguiremos dormir tranquilo. Claro que se eventualmente os jurados entenderem pela sua condenação, eu sempre fico mal quando um cliente meu, que eu sei que é inocente, é condenado, mas você nos dando um sinal positivo de que foi defendido, nós dormiremos tranquilo hoje. E se de qualquer maneira sentir que não está sendo bem defendido, pode falar para a doutora, isso aqui é você declarar em defesa e outro advogado faz a sua defesa. Nosso compromisso hoje é te defender contra o Estado que te acusa, tá bom? Espero que você tenha um julgamento justo. Por último, e por serem mais importantes, eu cumprimento as senhoras e o senhor jurado, que hoje compõem esse tribunal do júri aqui na comarca de Sarandi, por terem presunção de idoneidade, é claro. Vocês são presumidas pessoas adequadas, justas, para julgar um semelhante, para julgar esse aqui que também é um ser humano. Vocês irão, a partir da história que contaremos, que já está sendo contada, aliás, Vossas Excelências decidirão, no final disso aqui, se o Jonathan é um assassino ou se o Jonathan é inocente, agiu em legítima defesa. Nós temos alguns ditados na literatura, entre escritores, que quando um texto é escrito por 2 pessoas, ele é escrito a 4 mãos. Hoje, nós teremos um livro escrito a 14 mãos. Nós temos o livro da vida de Jonathan. E hoje um novo capítulo vai ser escrito pelos senhores. É o último capítulo a ser redigido. E esse capítulo ele tem que ser escrito sempre com a tinta da justiça. E Vossas Excelências escreverão esse capítulo, que terá como título O Assassino ou o Inocente. É de uma responsabilidade enorme o que vocês vão fazer hoje. Mas por isso, por serem pessoas com crédito na sociedade, é que estão aqui hoje para bem desempenharem esse papel. Excelências, contrariamente do que foi dito, eu queria fazer uma reflexão com os senhores do papel do advogado. O advogado não está aqui para buscar a absolvição a qualquer custo, com teses que não cabem nas provas dos autos. O advogado é livre também, por incrível que pareça, para pedir a condenação de um cliente seu sob julgamento no tribunal do júri. Já pedi muitas vezes a condenação de clientes meus, mas uma condenação justa. Porque veja, nós analisamos o processo, numa situação hipotética, entendemos que a condenação dele deve vir até aqui, mas o Ministério Público está pedindo até aqui, isso é injusto. Então nós pedimos para readequar, para vir até aqui, mas que ele seja condenado de uma maneira justa. Então não é sempre que o advogado é obrigado a pedir a absolvição de uma pessoa. Ele pode vir aqui e pedir a condenação, pode pedir para retirar qualificadoras, entender uma circunstância especial que reduz a pena. Enfim, são N situações. Eu não estou amarrado em pedir a absolvição dele a qualquer custo. E o Ministério Público falou pelo que ele luta, pela família da vítima e tal. Eu não luto pela família da vítima, pela família do réu, por nada além desse sujeito. É por esse ser humano que eu luto hoje. Que hoje nós temos o Estado poderoso acusando de um crime.
Ele só tem a nós três hoje como barreira para uma eventual injustiça. É por ele que eu luto. Só por ele, não é pela família de ninguém. Há uma reflexão que o advogado, quando faz isso, ele defende a sociedade de uma injustiça, porque se ele for condenado de uma maneira injusta, isso pode ser um reflexo para um outro julgamento injusto também. Vejam, vocês imaginam, eu tenho certeza que os familiares do Jonathan também imaginavam que isso nunca poderia acontecer perto deles, mas acontecendo uma injustiça com ele, pode ser que um parente, alguém, um ente querido de vocês, seja submetido a julgamento, e esse julgamento, em tese injusto, pode servir de embasamento para outro. Então, combatendo esses julgamentos fora do parâmetro, nós podemos dizer que protegemos a sociedade, mas eu não vou dizer que eu sou o super-homem da sociedade e defendo todo mundo. Não, estou aqui hoje com uma missão especial de defender esse ser humano por algo que ele efetivamente fez. Ninguém está aqui para negar que não foi ele. O que nós precisamos decidir é qual foi o motivo, qual foi a circunstância que levou a esse fato. É isso que eu peço que os senhores prestem atenção. Lembre-se de tudo que aconteceu, de tudo que os senhores ouviram. Não precisa acreditar 100% em mim. Não precisa acreditar 100% no Dr. Marco Aurélio. Não acredita 100% no Ministério Público. Não acredita 100% no Jonathan. Não acredita 100% na Suzana. Façam uma síntese de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês já viveram. Façam disso uma peneira para daí sair a verdade. Para vocês compreenderem o que de fato pode ter levado a esse fato. Porque, em verdade, eu sou humano também. Antes de ser advogado, eu também sou humano. E uma das características do ser humano, nos estudos antropológicos, é a falibilidade. Eu falho. Pode ser que eu esteja errado. Isso me lembra Crime e Castigo, que é uma obra emblemática do direito. Todo mundo precisa ler isso. Que é um estudante. Ele é o Razumiquinho, o nome do personagem. Ele fala que o que chama atenção nele com relação à polícia, ao judiciário, não é o fato deles errarem. É que apesar do erro, eles acham que não erram. Eles não veem o erro. E a gente verifica isso muitas vezes. E tem promotor que chega aqui, não foi o caso do promotor, fala, eu sou promotor de justiça, eu promovo a justiça. Não é bem assim, são pessoas. Estão sujeitas a erro também. Então, diante de tudo isso, eu peço que os senhores analisem tudo que foi apresentado para os senhores, para que nós possamos entender o que aconteceu e que, no fim, vossas excelências possam dar uma decisão justa. E, seu Paulo, fica tranquilo também. O promotor vai dar o máximo para o pai do George, mas eu darei meu máximo por uma questão de empatia com o senhor, para que o senhor não tenha o filho vítima de uma injustiça. E assim como é triste ter o filho morto, compreendo isso, também é muito triste, muito penoso ter o filho vítima de uma injustiça. Então, se eu puder de alguma maneira amenizar essa dor do senhor, que o senhor demonstrou de maneira sincera aqui, pode contar comigo. Jonathan, não é a sua liberdade que a gente está discutindo aqui. Não é isso, excelência. Não é só se ele vai sair livre daqui. Não é questão de liberdade. A gente está decidindo se ele é culpado ou é inocente. As questões relativas à pena, à progressão de regime, não são de responsabilidades dos senhores, tá? O que vocês têm que julgar hoje aqui é o fato. Se a lei é benéfica, se a progressão é dessa maneira, de outra, se tem benefício na lei de execução penal, isso é outra questão, tá? Nós devemos respeitar a legislação do jeito que ela é hoje. Tem coisas no Código Penal que eu não concordo que deveria estar ali, mas fazer o quê? Então eu preciso respeitar aquilo ali. Se eu quiser mudar, tem um procedimento adequado, que é o procedimento legislativo no Congresso. É lá que se muda essas injustiças que a gente não gosta. Entretanto, esqueçam tudo isso, não pensem, mas vai progredir, não sei o que lá. Não, vamos julgar se ele cometeu um homicídio ou se ele se defendeu. Essas outras questões fogem à alçada dos senhores. Então vamos se concentrar apenas nisso. Deixa essas questões para o judiciário depois, vamos se ater. Excelência, eu vou contar a história sobre a perspectiva da defesa para que os senhores façam essa síntese, tá? Do que de fato pode ter ocorrido. E eu peço, de maneira contrária ao Ministério Público, que não analisem... Perdão. Que não analisem as provas de maneira fria. Eu não lembro quem foi o autor que escreveu que a natureza não dá saltos. Da mesma maneira, o ser humano não dá saltos. Não foi de repente que aconteceu tudo isso. Houve toda uma progressão, não houve salto, para que chegássemos nesse fato. Então, não analisem de maneira fria, porque foi a emoção
que levou a esse resultado. Não foi alguém mecanicamente andando na rua que pegou uma faca e esfaqueou alguém, não. Foi a emoção que levou, inclusive, a esse julgamento. Então, compreendam a emoção. Tentem sentir o que sentiu Jonathan. Tentem sentir o que sentiu George. Tentem sentir o que sentiu Susana, o que sentiu todo mundo. Tentem ter essa compaixão, esse patos em conjunto, sentir a mesma dor de todo mundo, para que no final Vossas Excelências compreendam da melhor maneira possível o que aconteceu. Então não analise de maneira fria, compreendam o sofrimento de todos, para que no final Vossas Excelências digam o seguinte: eu compreendi, eu bem julguei. É fato que o julgamento, o voto de Vossas Excelências é secreto. Ninguém aqui vai saber como Vossas Excelências julgaram. Uma pessoa vai, que é quem mais importa. Vossas Excelências. Vossas Excelências saberão. E eu quero que no final do dia, quando Vossas Excelências forem dormir, sei lá, se tem marido, mulher, mas enfim, imaginem esse diálogo. Alguém pergunta: como é que foi o julgamento? Você diz: eu condenei. Condenou, beleza, mas condenou pelo quê? Eu quero que vocês, Vossas Excelências, tenham dentro de si esse pelo quê. Compreendam, pelo menos. Não é porque o Ministério Público pediu. Ele não é dono da razão. Ele também erra. Assim como a defesa erra também, eu quero que os senhores tenham consciência disso. Mas tenham consciência do porquê estão votando. Não é porque alguém pediu. É porque Vossas Excelências decidiram dessa maneira. Teve uma síntese dos fatos dentro de Vossas Excelências que chegou a esse resultado. Então, da mesma maneira na absolvição, vamos supor que agora pergunta: e aí, como é que foi? Eu votei para ele ser absolvido pela legítima defesa. Mas pelo quê? Vossas Excelências têm que saber esse pelo quê, tanto para condenar quanto para absolver. E eu quero que saiam daqui dessa maneira. Eu não quero que Vossas Excelências carreguem na culpa, ou na consciência, uma espécie de culpa por terem condenado alguém sem compreender os fatos. Então, compreendendo tudo isso, votem da maneira emotiva que deve ser mesmo. Compreendam a emoção. Você nunca leu um romance de maneira fria? Você lê aquilo lá para sentir as emoções das pessoas. Isso aqui é uma história de um romance, é quase um Otelo de Sarandi. Nós temos hoje aqui, do grande escritor Shakespeare. Nós temos a figura do Iago, aqui representado talvez pelo George. Aqui nós temos o Otelo, a Desdémona, temos todo mundo. O final é quase o mesmo. Então é preciso compreender bem dessa maneira. Excelência, vamos para o que deu para entender que aconteceu. Vocês já sabem que Jonathan e George, eles eram amigos. Tá bom, água? Há muito tempo. Obrigado. Há pelo menos 14 anos tinham essa amizade. Cada um seguiu a vida. Depois casaram. Jonathan com a Susana. Ele com a Tainá. E chegamos nessa fase de Porto Rico, por assim dizer, que houve essa confusão. Pelo que foi exposto aqui, é possível até a gente compreender que o George já estava conversando com a mulher do Jonathan com essas intrigas. Eu acredito, e aí vocês podem analisar isso também, que quando ele agride o Jonathan é para demonstrar para a Susana, de fato, que ele era o homem da situação, que ele era o macho alfa ali, e que ele não. Ele era alguém inferior ao George. É isso que eu consigo compreender, se a gente analisar por que ele bateu no Jonathan até sem motivo. Então nós vamos adiante, vamos para o que interessa. Que nós temos que trabalhar com motivo, tá? Nós temos que compreender por qual motivo isso aconteceu. O fato. George depois começa a se relacionar com Susana. Vossas Excelências têm idade suficiente para compreender, já ouviram história suficiente, já viveram talvez essas questões, e esse relacionamento não começou depois do término entre os dois, tá? É muito provável que o relacionamento já acontecia com ele casado também. E por isso o George mandava as mensagens sim para Susana, para que eles terminassem a relação. E por que Susana diria que foi a irmã, a Thalia, quem enviou essas imagens? Porque se ela admite, junto com o George também, que contou essa versão pra gente enquanto estava vivo, se admite que era o próprio George que enviava essas mensagens, vai ficar nítido o caráter frívolo, o caráter torpe dessa intenção. Vou contar para a mulher do meu amigo as aventuras extraconjugais, as traições que ele comete contra ela, para que ela termine e fique comigo. É isso que a gente consegue compreender, e é isso que de fato aconteceu. Ninguém é besta, Excelência. Ninguém é besta. Utilizem a história de vida de Vossas Excelências para compreenderem isso. Entendam o motivo para bem julgar, porque a gente não pode ser frio.
como o promotor requereu para Vossas Excelências, para analisar de maneira fria, de maneira nenhuma. A gente não pode fazer da entrada do tribunal do júri a entrada do inferno de Dante Alighieri, da Divina Comédia, onde está escrito: vós que aqui entrai, abandonai a esperança. De maneira nenhuma. Deve nascer a esperança dele ser bem julgado, sim, e não de maneira fria. Se fosse para julgar de maneira fria, colocava um computador que somava materialidade, indício de autoria e dava o resultado para a gente. Mas por que Vossas Excelências estão aqui? Porque o legislador entendeu que um homicídio tem circunstâncias satélites tão complicadas, mas tão complicadas, que só alguém que vive na mesma sociedade daquele que vai ser julgado consegue compreender. Talvez nem o juiz togado, o juiz do concurso, consiga, porque quer queiramos ou não, ele não vive na mesma sociedade que Vossas Excelências, que eu. Ou vocês frequentam o Country Club de Maringá, ou essas sociedades mais requintadas? De maneira nenhuma. Vossas Excelências têm a expertise necessária, a vivência do homem médio, para compreender esse homem melhor que o legislador, melhor que o juiz togado. É por isso que Vossas Excelências estão aqui. Porque quando eu exponho o que aconteceu, esses sentimentos, Vossas Excelências vão julgar de maneira melhor. É por isso que eu preciso que Vossas Excelências tenham consciência da humanidade dos senhores, do senhor e das senhoras e desse indivíduo também, tá? É por isso que estão aqui. Senão bastava que o juiz togado julgasse o caso. Mas Vossas Excelências conseguem compreender essas questões melhor, que eu preciso expor para os senhores. George acaba com o casamento de Jonathan, contando o que ele fazia e que fazia junto com George também, tá? Não era santo, porque ninguém é santo. Depois que morre todo mundo fica bonzinho, mas ninguém é santo, nem o Jonathan. Inclusive aqui eu disse para ele: não tente se pintar de santo, tá? Porque quem vai te julgar não é besta. Sabe que você não é imaculado também, mas eles não estão aqui para julgá-lo a partir das traições que você cometeu. Porque não é isso que está sob julgamento. Isso aqui não é tribunal moral. Isso aqui é um tribunal de justiça, para julgar fatos relativos à lei. Então conte exatamente o que aconteceu. Mostre você humano, demasiadamente humano. Mostre-se assim que eles conseguirão compreendê-lo. Certo? Então terminou o casamento do Jonathan. Se separou, saiu da casa e continuou a vida. Tinha uma nova namorada, queria constituir sua vida, queria construir uma casa com ela, mas o relacionamento não deu certo. E que nós temos da personalidade de quem já se relacionou com o Jonathan? Que nós temos da personalidade dele? A própria Susana nos disse aqui que ele não era um homem agressivo, que ele era um bom marido, era um bom homem, sempre foi um bom pai. A ex-namorada dele também relatou a mesma coisa. Você pode ver que eles terminaram, mas ela não tem mágoa nenhuma dele. Nenhuma. Veio aqui e expôs exatamente o homem como ele é. Mas não queiram também, nós vamos chegar nessa dinâmica, que ele renuncie à humanidade dele e aceite qualquer coisa. Qualquer um pode ser provocado. Vossas Excelências compreenderão isso. Então ele continua a própria vida com aquele que a gente pode dizer que era o Iago de Otelo, com a sua ex-mulher, certo? Padrinho do casamento. Era padrinho de casamento. E mesmo assim saiu com a mulher. Bento de Albuquerque Santiago, Bentinho de Dom Casmurro, chama isso de comborço. É aquele que é o amante da sua mulher e mantém contigo a amizade. É o comborço. Continua com ela. E o que a gente compreende a partir da análise da personalidade dessas pessoas? Que um pouco antes da tragédia acontecer, o George e a Suzane tiveram uma briga e terminaram. Por quê? Porque ela deixou claro aqui que estava falando que queria voltar com ele. Por que vocês acham que o George enviou aquelas fotos dele, do chupão no pescoço, dele se beijando? É para mostrar aí, ó, ela tá indo para você. Você vai querer voltar com ela? Olha o que eu fiz com ela na noite passada. É isso que ele queria mostrar, para que eles não voltassem, apesar dele não querer mais. Certo? Isso que a gente consegue compreender analisando a personalidade daqueles que estavam aqui, fazendo essa análise interior. Pois bem, o George, tomado pelo ciúme, porque ele perde o controle da relação com a Susana, ele não consegue mais controlar e ela vai voltar para aquele que ele já humilhou. Pô, mas o homão é ele, quem bateu foi o George, não foi o Jonathan. Ela vai voltar para esse aqui de maneira nenhuma. O que a gente consegue entender? Que ele vai até o estabelecimento comercial onde o Jonathan trabalha, e ele sabe que trabalha lá. Agora a questão das câmeras, excelências.
garganta vai ficando seca. Não precisa ser expert para compreender o que eu tentei demonstrar ali. Veja, nós temos 4 câmeras aqui. Temos uma ali atrás do promotor, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Se você olhar para uma câmera, sabe para onde é que ela está filmando, o que ela consegue filmar. Vejam aquela câmera, por favor, olhem para trás ali, ó, do lado do ar-condicionado. Vocês conseguem, olhando para ela, saber que ela filma para cá e não vai filmar para trás. Não precisa de muito conhecimento técnico para entender isso. Dá para compreender que ele vê as câmeras e para propositalmente para frente mesmo do supermercado, onde não consegue ser visto. Para lá, o Jonathan tá tranquilo, fumando seu cigarro, e o George passa lá: ô, seu corno, vai voltar para ela? Porque ela queria voltar com ele. Eu tava comendo sua mulher. É, você quer voltar ainda? É isso, é que tanto vocês viram que o Dr. Gabriel mostrou, que o rapaz estava lá na frente acha que é com ele. Quando ele ouve essas provocações, ele fala: o que é isso aí? Aí eu, provavelmente já falou: não é com você não, é com outro. Aí ele ainda apontou: ó, é com você. Mesmo assim ele continua tranquilo, na dele, porque ele já tinha seguido a vida dele. George, Susana, era passado, ele seguiu a vida. O amigo de infância, infelizmente, não conseguiu segui-la também. Tenta provocá-lo, passa uma vez, passa 2, passa 3, passa várias. E Jonathan se mantém tranquilo, até que ele para novamente. Não dá para saber exatamente o que diz. E aí Jonathan se levanta, vai lá, creio eu, tira uma satisfação, porque o cara tá passando ali toda hora. O que é? Tá me chamando aí de corno e tal? E vai lá. George, vocês sabem que era mais velho, ou maior, perdão. Vocês viram na imagem várias vezes aqui, que ele esperou o pai do Jonathan sair, esperou ele ficar sozinho, para não ter perigo de alguém interferir, não sabe-se lá em qual intenção que ele tinha. Na hora que o Jonathan vai para cima, ele sai do carro, e aí que a gente tem um momento crucial. E até um motivo, lembre-se disso. Quando o Jonathan vai para cima, e nós tentamos demonstrar aqui, é que como vocês não estão no lugar habitual, vocês não conseguiram ver bem. Eu vou tentar demonstrar isso aqui de pé. Levanta aqui, Jonathan. O que a gente entendeu... Deixa eu pegar uma caneta. Jonathan é o Jonathan, tá? Eu sou o George. Aqui o George tava com alguma coisa aqui atrás, mais ou menos, tá? E aí ele vem pra cima, vai, me empurra. Eu vou pegar, a faca cai. Cai, ele pega e eu vou pra cima dele. Por quê? Porque ele pegou a faca. Eu vou pra cima dele, ele pegou aqui com a sua mão direita e aqui, imagina que a gente tá no chão, tá? Não interessa se a faca tava assim, tava assim. Agora, vamos inverter a situação. Sou o Jonathan, tô por baixo. Eu vou tirar ele de cima de mim, virar pra cá. Na hora que eu fizer assim ou assim, vai pegar aqui mesmo, onde foi o primeiro golpe. Isso é certo. E qual que é a reação do George? Foi tentar pegar a faca, tirou, cortou os dedos e vem pra cima pra dar um soco, pega uma no braço e vem pra cima. O que ele pode fazer? Que aqui ele já não se lembra mais do que aconteceu. E é comum, não sei se vocês já brigaram na rua, já tiveram confusão nesse sentido, mas quando você tá nessa situação, você não consegue mais raciocinar mesmo. E aquela facada nas costas, não pelas costas, uma questão de interessante direito penal, é o que ela pode ter acontecido? Justamente isso. Ele está por cima, não consegue sair e acerta uma facada aqui. E depois consegue se desvencilhar. Certo, ligar. O George está no chão e se ele tivesse um intento de fato assassino, fosse um homicida perigoso, ele teria, por exemplo, passado a faca no pescoço dele, teria matado mesmo, ou quando saiu de carro, teria atropelado o George que estava no chão, bastaria passar por cima dele, e aí ele teria matado. Mas fica muito claro que a intenção dele foi se defender. Aí o promotor falou: poxa, mas por que você, na hora que viu a faca no chão, não saiu correndo, não sei o que lá, tentou chutar a faca? Meu amigo, meus amigos, minhas amigas, você tem alguém ali que foi te provocar no seu trabalho com uma faca, e a faca cai, ele vai fazer o quê? Se ele é mais forte, ele vai te segurar e vai te encher de facada. É isso que ele previu naquele momento e que poderia ter acontecido se ele não agisse para proteger a própria vida. Essa é a dinâmica dos fatos que a gente consegue compreender de fato. A gente consegue entender por que aconteceu.
Elias, tem uns quantos minutos, por gentileza? Estão quase acabando. Então, excelências, eu espero que... Eu não encerrei ainda, tá? Mas eu espero que Vossa Excelência tenham compreendido essa dinâmica da briga, da facada ali, para poder entender se ele foi com a intenção homicida ou foi com a intenção de se defender, tá? O motivo. O Ministério Público pediu a retirada de uma das qualificadoras, mas insistiu no motivo. Que a torpeza do motivo... A gente tem aquela questão de motivo torpe, fútil, ninguém entende direito o que é, mas de maneira bem simples. Motivo fútil é quando você pergunta, quem matou quem? Ah, mas por quê? Aí te diz e fala, nossa, só por isso? Isso é motivo fútil. Motivo torpe é quando a pessoa te fala o motivo, você fala, nossa, por isso, é um nojo. Entendeu? Então a torpeza residiria no olhar do Ministério Público, porque ele achava que o George tinha contado das traições. Mas essa contada das traições, se a gente for por esse caminho, elas aconteceram há anos. Há mais de um ano. Então, sem 2 eram anos. Mas há mais de ano. E o que ele fez nesse tempo? Seguiu a vida. Se esse fosse o motivo para ele querer assassinar o George, ele teria agido ali na separação. Ora, acabou com o meu casamento! E porque contou das traições, agora ele vai ver. Agora eu vou pegar esse cara, mas não. Ele continuou a vida dele. Quem foi atrás de confusão foi o George, infelizmente. Infelizmente. E acabamos nessa tragédia. Então, não houve um motivo torpe dele falar, mas o George contou as traições, então eu vou matá-lo. Ora, foi 1 ano depois. E quando é que surge essa motivação? Porque o Jonathan estava lá no mercado, fumando o cigarro dele, o cara passando. Vocês vão acreditar que aí veio motivação. Ele contou das traições. Agora eu vou lá matá-lo. Não. Porque aceitar essa qualificadora seria aceitar esse cenário. E o que a defesa entende é que não. Ele não tinha qualquer motivo para matar. Tanto que ele nunca foi atrás. Se havia torpeza no mover de alguém, no móvel, não era do Jonathan, era do George. Havia torpeza nele. Em contar das traições. Em ter um relacionamento com a ex-mulher do amigo, do padrinho de casamento. A torpeza nunca partiu dele. Ninguém aqui conseguiu demonstrar, nenhuma testemunha, nem ninguém, de que ele tinha esse móvel torpe no momento dos fatos, de que ele desferiu uma facada pensando, você acabou com o meu casamento. Não, o que conseguimos entender é que o George, sim, estava movido por um motivo torpe, que ele estava acreditando que a Susana voltaria para o Jonathan e foi lá provocá-lo. É isso que dá para entender. Então afastem essa qualificadora também do motivo torpe. E mais, absolvam o Jonathan, sim, baseado na legítima defesa. Porque será perguntado aos senhores se os senhores absolvem o acusado. Nesse quesito, e a doutora Vaniel vai explicar muito melhor do que eu, aí cabe todas as teses. Mas o que eu estou dizendo a vocês, se vocês estiverem com a defesa, eu acho que a defesa tem razão. Então, vocês estarão com a legítima defesa, certo? Vocês votem sim no quesito de absolvição, porque vocês vão votar. O George sofreu as lesões foram a causa da morte. É discutível, de fato. Não me desceu ainda a razão da morte dele, mas eu não tenho elementos para discutir isso, eu não vou adentrar nessa questão. Eu teria que ter elementos técnicos dentro do processo para discutir a causa da morte, é o que não tem. Então, votem sim, ele morreu por conta dos golpes de faca sofridos pelo Jonathan, que ele efetuou os golpes. Entretanto, quando forem perguntados aos senhores se os senhores vão absolvê-lo, vote que sim, para ficar mais fácil. Estão com a defesa na questão da legítima defesa? Votem tudo sim. Sim, é sim. E aí vocês vão desaguar necessariamente na questão da legítima defesa e absolverão. Então lembre-se, diante de tudo que eu apresentei para os senhores, que o doutor Gabriel apresentou, das testemunhas que os senhores viram, se estiverem com a defesa no sentido da legítima defesa, votem sim em tudo, que aí vocês absolverão Jonathan pela legítima defesa. No mesmo romance que eu citei agora há pouco, Crime e Castigo, nós temos um juiz também chamado Porfírio Petrovich, de que ele que vai jogar o Raskolnikov, que é o personagem principal daquele romance. E ele tem uma conversa com o Raskolnikov e ele compreende que apesar do Raskolnikov ter cometido o crime que cometeu, ele não era uma pessoa criminosa de fato.
Então ele deveria ser julgado de uma maneira diferente. Agora eu peço que vocês tenham o mesmo raciocínio parecido com o Jonathan. Fique de pé, mostre-se àqueles que irão julgá-lo. Ele agiu em legítima defesa, devolvam-no para a sociedade. Ele vai continuar a vida dele trabalhando, vai continuar a vida dele com a família, vai reconstruir uma família e vai continuar da mesma maneira que viveu. Foi uma tragédia assim que aconteceu na vida desse sujeito, tá? Não é à toa que chorou, isso aí não foi lágrima de crocodilo. É claro que vai se sentir arrependido, ou vai ter orgulho de ter matado o próprio amigo. Não, vai chorar mesmo de arrependimento por ter tido a necessidade de tirar a vida do seu amigo para se defender. Vai chorar porque viu o amigo querendo lhe matar. Isso não é mentira, tá? O perdão que ele pede, eu acredito sim nele, tá? E peço que vossas excelências acreditem, porque não é alguém perigoso, não é um homicida, é alguém que infelizmente se envolveu na tragédia que acabou com 2 famílias de luto, uma que perdeu um filho, a outra que está com o filho aqui nesse julgamento, que pode sair daqui infelizmente injustiçado. Mas compreendam disso, o perdão que ele oferece é sincero, e você fez bem em pedir perdão. Se será aceito ou não, não é da sua competência, tá? Foi uma tragédia que aconteceu na sua vida, mas eu espero que pelo menos hoje a tragédia não se repita. Que todos entendamos que você agiu de fato em legítima defesa e saia daqui com um julgamento justo. Certo? Eu não sei se o Ministério Público vai voltar à réplica, mas eu preciso tocar só numa questão que é uma outra tese. Por bem cuidar da defesa, pode ser que alguns dos senhores ainda entendam que ele deve ser condenado, que o móvel dele foi de fato uma intenção homicida. Aí os senhores terão que entender também que ele agiu com essa torpeza que eu demonstrei para os senhores. Então, partindo dessa perspectiva, tá? Entendam, porque parece um negócio meio doido. Eu tô falando que ele agiu em legítima defesa, mas eu vou falar um negócio que parece contraditório. Se os senhores, as senhoras e o senhor entenderem por algum motivo, tá? Que ele agiu com a intenção de matar, compreendam que ele agiu sob violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. O que é isso? Ele agiu violentamente, com uma emoção violenta, porque ele disse pro George: olha, a única coisa que eu tenho com a Suzana é minha filha. Aí o George fala para ele: excelências, pode deixar que da sua filha eu vou cuidar bem. Nesse momento, Friedrich Nietzsche diria que era a voz do sangue. Aí o homem estoura mesmo, vai querer o quê? Aí ele parte para cima, injustamente provocado, imbuído de uma violenta emoção, e parte para cima e acontece a tragédia. Então, se vossas excelências entenderem pela condenação, votem dessa maneira: que ele agiu sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Que não é uma provocação justa dizer que, ó, pode deixar que da sua filha eu cuido bem, tá? Mas reprisando, o que a defesa pede a vossas excelências é que de fato reconheçam a legítima defesa, que sob o nosso prisma é o julgamento, a decisão mais adequada. Se não for dessa maneira, votem como eu acabei de expor para os senhores, tá bom? Eu espero que de fato tenhamos um julgamento justo, saiamos daqui. Não estou dizendo que os senhores serão pessoas injustas se votarem da maneira contrária, como eu estou pedindo, tá? Não é isso. Aqui, no nosso viés hoje, a justiça ela vai se perpetuar, de fato, absolvendo esse sujeito aqui, tá? Então, se tiverem comigo, lembre-se, legítima defesa, vota sim em tudo, que a gente vai para casa, a vida do Jonathan continua. E Jonathan, espero que você tenha ficado satisfeito com a defesa, tá, exercida por nós três hoje, e que de fato você possa sair daqui com sentimento de ter recebido justiça. Bom, a defesa encerra, excelência.